Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 3 do livro Salmo 91, Dupla Libertação. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, versículo 3. Você já assistiu a um programa sobre a natureza em que um caçador viaja para dentro das montanhas de regiões de clima frio? Ele prepara grandes armadilhas de ferro, cobre-as com os galhos e depois espera até que algum animal inocente seja capturado. Aquelas ciladas não estavam ali por acaso. O caçador teve o cuidado de colocá-las em lugares estratégicos em épocas de guerra. Um campo minado é preparado da mesma maneira. As minas são postas metodicamente em localizações bem calculadas. Esses são exemplos do que o inimigo faz conosco. É por isso que ele é chamado de passarinheiro. Os ardes preparados para nós não estão ali por acidente. É como se tivéssemos o nosso nome escrito neles. Eles foram criados, colocados e preparados para cada um de nós. Mas, como um animal preso a uma armadilha, esse é um processo lento e dolorido. Você não morre instantaneamente, mas é enlaçado até que o passarinheiro volte para destruí-lo. Jamais esquecerei uma experiência que ocorreu com uma amiga minha, cujo marido estava com os militares no exterior. Após largar o emprego no meio de diversas possibilidades de carreira e ter de tomar várias decisões que custaram caro, o jovem finalmente alistou-se no exército. Sem consultar ninguém, nem a esposa. Foi difícil para essa jovem esposa, que havia fielmente passado por incontáveis e abruptas mudanças em seu modo de vida. De qualquer forma, ela o apoiou muito e sempre defendeu o comportamento do marido. Infelizmente, sua baixa autoestima e conduta imatura o deixaram vulnerável às armadilhas do inimigo. Ele estava tão acostumado a dar vazão à carne que, quando o adversário colocou uma moça linda e disposta na sua frente, ele temporariamente esqueceu a sua jovem e fiel esposa, a qual estava em casa, apoiando-o em todas as decisões. Essa foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Não é repetitivo dizer: pessoas feridas machucam outras pessoas. Esse casal entrou em uma queda livre. Os anos de dor e sacrifício deixaram a esposa sem esperanças. E o casamento nunca pôde ser restaurado. Porque o casal desconhecia os esquemas do adversário. A cilada armada tão cuidadosamente cumpriu exatamente o objetivo para o qual foi criada. A isca foi preparada no momento certo em que o esposo estava mais vulnerável a cair. O maligno sabe exatamente o que nos irá fisgar e que pensamento colocar em nossa mente para nos levar até o laço. É por isso que Paulo nos diz em 2ª Carta a Coríntios 2:10, 11: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardes. Então o apóstolo declara: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Deus não apenas nos livra do laço do passarinheiro, Satanás, mas, de acordo com a última parte do versículo 3 do Salmo 91, ele também nos livra da peste perniciosa.
Sempre pensei que peste fosse algo que atacasse as plantações, insetos, gafanhotos, aranhas, camundongos, míldio e podridão radicular. No entanto, depois de estudar esse vocábulo, descobri que a peste ataca pessoas e não plantações, pois é qualquer doença letal. Uma peste é qualquer doença mortal ou letal, uma epidemia que atinge uma multidão de pessoas. Trata-se de uma enfermidade que se aloja no corpo de alguém com a intenção de destruir. No entanto, Deus afirma que nos livrará desse mal, o qual vem para nos matar. Salmo 91, versículo 3. Há todo tipo de inimigo, tentações, males espirituais e físicos. Médicos que estudam germes e ataques bacterianos ao corpo descrevem cenas de batalha celular comparáveis aos conflitos militares. Surpreendentemente, cada um desses adversários trabalha de maneira similar e estratégica. Inicialmente, eu estava em um dilema, perguntando-me se Deus disse peste de modo literal. Demorou um pouco para eu perceber que o lado espiritual dos ataques dos inimigos e os trabalhos internos de guerra contra a doença no corpo são conceitos paralelos. O homem tenta escolher entre livramento espiritual e físico. As Escrituras englobam os dois. Perceba como Jesus demonstra que seu poder opera em todos os níveis, como um cumprimento bem literal e físico, em Mateus 8, 16, 17. O mal físico e o espiritual parecem a mesma coisa quando servidos em uma bandeja. As Escrituras lidam com ambos por meio de versículos claros, os quais prometem literalmente cura física e libertação. Deus é muito bom em confirmar sua palavra quando alguém o busca com o coração aberto. Logo após receber o sonho sobre o Salmo 91, tentar digerir todas as promessas de proteção e compreender o fato de que o Altíssimo é o único que sempre manda o bem e não o mal. Satanás estava do outro lado, procurando desencorajar a minha fé a cada passo. Como eu era muito nova em minha convicção e tentava muito mantê-la no meio de um mundo que não crê na bondade sobrenatural do Senhor, fiquei arrasada quando um pensamento me veio à mente em uma manhã, enquanto eu me vestia para ir à igreja. Se Deus quer que sejamos saudáveis, por que Ele criou os germes? Esse é o único pensamento que estava conseguindo desmantelar completamente a minha fé na recém-encontrada verdade de que o Pai providenciou cura na redenção. Na verdade, fiquei tão mal que nem pensei que poderia motivar-me a ir à congregação aquela manhã. Lembro-me de que fui ao meu quarto e caí sobre o meu rosto diante de Deus, perguntando a Ele como esses dois fatos poderiam ser conciliáveis. Tão claro como um sino, o Altíssimo falou ao meu espírito: confie em mim, levanta-se e vá, eu darei a sua resposta. Levantei-me com emoções confusas. Eu tinha ouvido Deus falar-me claramente, mas não conseguia ver de que maneira Ele responderia satisfatoriamente a pergunta que consumia minha mente. Por que o Todo-Poderoso criaria germes, os quais nos deixam doentes, se seu verdadeiro desejo é que andemos com saúde? Fui à igreja naquela manhã sob uma nuvem pesada, e eu não poderia dizer sobre o que o pastor pregou, mas, em algum ponto no meio do sermão, ele fez uma declaração ao acaso. Deus fez tudo bom. Vejam os germes, por exemplo. Eles não são nada mais do que plantas e animais microscópicos que o inimigo perverteu e usa para espalhar doenças. Então, ele simplesmente parou e com um olhar estranho disse:
Não faço ideia de onde veio esse pensamento. Não estava em minhas anotações. E continuou a pregação. Devo admitir que quase espalhei todo o culto que não conseguia parar de pular no banco da igreja. A grandiosidade do Altíssimo foi mais do que eu poderia suportar, sem deixar que explodisse em mim. O Senhor não poderia ter feito outra coisa que fortalecesse minha fé na cura, senão aquele acontecimento naquela manhã. Você sente algumas vezes que a oposição cercando por todos os lados? O versículo 3 do Salmo 91 dirige-se aos intentos do inimigo para atingir o lado físico e espiritual. Um dos membros da nossa família foi ao certo país como missionário e fez o seguinte comentário: este é um país onde há várias maneiras de morrer. Tanto as condições precárias de saúde quanto a hostilidade provinham muitos perigos. Assim como um soldado, há inimigos que atacam sua mente, seus pensamentos. Alguns investem contra o seu corpo internamente, como germes, e outros o fazem com armas, pessoas. Atente para o versículo 3, pois ele garante livramento de todas as variedades de mal. Considere comigo mais uma área de proteção física do perigo que não exploramos ainda em nosso estudo. Muitas vezes, na guerra, existem armadilhas, as quais podem brincar com a mente humana e acarretar tragédias em que pessoas inocentes são mortas. Creio que as Escrituras referem-se a isso também. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele deu a seguinte instrução: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Mateus 10,16. É uma orientação interessante. Ser prudentes como as serpentes, para não sofrer danos, mas inofensivos como as pombas, a fim de não causar males. Todo ano, no Festival de Cascavéis do Texas, os homens muitas vezes esfolavam as cobras com suas facas, para a plateia admirada. Eles abriam a boca dos répteis para revelar as presas, e espremiam seu veneno. Então, abriam a grossa e escamosa pele, cobrindo a ágil e musculosa estrutura. Após ver o funcionamento interno, fica óbvio que a cobra foi equipada para causar dano. Não ocorre o mesmo com a pomba. Quando um caçador limpa uma pomba, primeiro ele tira as penas. Ela não possui escamas grossas e nem garras perigosas, tampouco veneno. Não há algo na pomba que cause dano. Nessa analogia, somos aconselhados como ovelhas no meio de lobos, a sermos prudentes como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Isso abrange o mal em duas direções. Temos de nos apropriar dessa promessa contida nessa passagem da Bíblia, para que Deus nos proteja de sermos atingidos e de atingir pessoas inocentes. Ore defensivamente, por exemplo, para que o pai o livre de algum dia atropelar uma criança de bicicleta, estar envolvido em um acidente que mate outras pessoas ou de criar uma situação a qual faça com que alguém se afaste da fé. Muitas pessoas ficaram traumatizadas por terem distraidamente machucado alguém que nunca tiveram a intenção de ferir. Entre os militares, a consciência de um soldado pode ser facilmente atingida por causar um mal não intencional. Atirar em um colega, um médico que comete um erro em um paciente, um plano que dá errado ou um civil atingido por uma bala perdida. Essas situações podem ser traumatizantes, mas Deus tem a promessa preventiva no versículo 3 para que você se firme na proteção dos dois lados, em que um dano pode destruir uma vida. Da mesma maneira, note o duplo aspecto desse livramento.
do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso cobre o livramento da tentação e do perigo. É parecido com a oração do Pai Nosso: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Que bem nos faria se fôssemos preservados do perigo antes de sermos presos em um pecado que nos irá destruir? Por outro lado, de que adiantaria se ficássemos livres de um pecado e depois fôssemos destruídos por uma peste perniciosa? Esse versículo abrange as duas coisas. Graças a Deus por seu livramento de armadilhas e pestes.